Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo este vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo este vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai comentar, vai conversar sobre um tema que eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre isso, que é a restrição de fluxo sanguíneo. Na verdade, a gente vai conversar sobre o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. E nos outros vídeos que eu falei sobre esse assunto aqui, eu basicamente falei sobre a aplicação dessa estratégia de treinamento, né? Que é a restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga em pessoas jovens, treinadas ou destreinadas nos ganhos de força e massa muscular. E a pergunta principal desse vídeo é: será que essa estratégia de treinamento, o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, pode ser aplicada em pessoas idosas? Ou melhor, será que pessoas idosas conseguem ter respostas nos ganhos de força e massa muscular e respostas significativas e clinicamente relevantes utilizando essa estratégia de treinamento? Antes de eu começar a conversar sobre esse assunto com você, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Você deve estar se perguntando por que é importante um idoso ganhar força e massa muscular. Principalmente, por que é importante um idoso ganhar massa muscular? Pois bem, é porque baixos níveis de força e massa muscular nos idosos estão associados com uma série de problemas de saúde. Por exemplo, com perda de funcionalidade e de capacidade física. Idosos com baixa massa muscular e baixa força muscular começam a ter problemas com a sua funcionalidade, começam a ter problemas para se levantar de uma cadeira, se levantar do sofá, se levantar da cama, se levantar da bacia do banheiro, erguer um determinado objeto com um determinado peso e deslocar esse objeto por uma certa distância, erguer sacolas de compras, brincar com os netinhos, caminhar, porque ele começa a ter diminuição na velocidade de caminhada, diminuição na amplitude da passada, aumento na frequência da passada, ele começa a ter dificuldades para tomar banho sozinho, para abrir uma garrafa térmica para tomar um cafezinho, para abrir uma torneira que está um pouquinho mais apertada, ou seja, são atividades extremamente banais da nossa vida diária, mas para um idoso que está perdendo funcionalidade, ele começa a ter limitações para realizar essas atividades. Baixa força e baixa massa muscular também estão associados com a maior incidência de quedas, e quedas é um problema de saúde pública em idosos. Principalmente quando a gente pensa num idoso que tem osteoporose, principalmente uma idosa, né, que a maior incidência de osteoporose acontece em idosas. Então, quando uma idosa que tem osteopenia ou osteoporose leva uma queda devido a baixa força e baixa massa muscular, essa queda pode vir acompanhada de fraturas. E dependendo de onde essa fratura acontecer, por exemplo, se acontecer no quadril, a chance dessa idosa ficar acamada durante um tempo relativamente prolongado ou durante toda a vida é muito grande. E existem estudos mostrando uma associação muito forte entre fratura de quadril e mortalidade em idosos que ficam acamados devido a essa fratura. Mortalidade num período ali de 1 ano a 2 anos no máximo, se não me engano. Baixos níveis de força e massa muscular estão associados com maior internação hospitalar. Idosos com baixa massa muscular e baixa força são internados com maior frequência. Eles também têm mais chances de desenvolver a síndrome da fragilidade, que eu comentei num dos vídeos passados sobre a síndrome da fragilidade, né? Então o idoso começa a ter uma série de limitações para realizar atividades da vida diária, ele começa a ter perda de peso, e essa perda de peso acontece principalmente para a massa muscular, o que termina limitando mais ainda o desempenho em atividades da vida diária. Esse idoso começa a desenvolver algum grau de sarcopenia e aí entra num ciclo que se retroalimenta e termina inevitavelmente em morte. Idosos que têm baixa força e baixa massa muscular também têm mais chances de ter doenças cardiovasculares e metabólicas. Portanto, se eu tenho uma intervenção que consegue reverter, pelo menos em parte, essa perda de força e de massa muscular, essa intervenção é bastante bem-vinda. E quando nós pensamos em treinamento resistido em musculação, por exemplo, né, essa intervenção é muito importante para os idosos. E aí vai a pergunta novamente: será que se eu utilizar a estratégia do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em idosos, essa estratégia é efetiva para ganhos de força e massa muscular? Porque a gente sabe que a literatura ela mostra
que essa estratégia é bastante efetiva para ganhos de força e massa muscular, principalmente para os ganhos de massa muscular. Só que nós temos principalmente estudos com jovens, treinados ou destreinados. E para idosos, o que é que nós temos? Já que esse tipo de treinamento, ele utiliza baixa carga. E utilizar baixa carga em idosos é uma coisa bem interessante, porque muitos desses idosos, eles têm resistência a pegar cargas altas, né? Muitos porque não gostam simplesmente de treinar com cargas altas, outros porque têm lesões musculoesqueléticas, não suportam cargas altas. Então essa estratégia pode ser legal, pode ser efetiva para treinar idosos. E aí o que é que nós temos em relação a isso? Bem, hoje eu trago um estudo de revisão e meta-análise. Esse estudo foi publicado por pesquisadores espanhóis no ano 2022, portanto no ano passado. Esse estudo ele foi publicado no Journal of Clinical Medicine, ou seja, Jornal de Medicina Clínica. E esses pesquisadores espanhóis, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram 14 estudos que investigaram exatamente isso. A relação, ou melhor, os efeitos do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga nos ganhos de força e massa muscular em idosos. E aí, quais foram os resultados? Vamos lá. Quando nós falamos em força muscular, os pesquisadores compararam os treinamentos com carga alta e os treinamentos com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. E aí o que eles observaram? Que os treinamentos com carga alta são mais efetivos para os ganhos de força. Claro, por quê? Porque quando nós pensamos em força muscular, mais carga mecânica é importante. Então, realmente, quando você compara ali o treinamento com carga alta e o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa, é claro, é quase meio óbvio, né? Que o treinamento com carga alta vai promover um maior ganho na força muscular. No entanto, quando esse treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga era feito com a pressão de oclusão um pouco maior, os ganhos de força aconteciam numa magnitude maior. Inclusive, esse maior ganho de força era semelhante ao ganho de força proporcionado pelo treinamento com carga alta. Então veja, vamos lá, comparando o treinamento com carga alta com o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, o treinamento com carga alta é melhor para ganho de força. Só que quando você aplica uma pressão de oclusão maior na restrição de fluxo sanguíneo, esse ganho de força acontece numa magnitude maior e de forma semelhante ao treinamento com carga alta. Beleza? Tranquilo? Agora vamos para frente. Quando nós falamos em massa muscular, não há diferenças entre treinar com carga alta ou com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, que os resultados vão ser muito parecidos, vão ser semelhantes. Agora, quando se compara o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga e os treinamentos resistidos só com baixa carga, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga é melhor tanto para os ganhos de força quanto para os ganhos de massa muscular. Portanto, só treinar com carga baixinha não vai adiantar muita coisa para os ganhos de massa muscular e os ganhos de força. Então, parece que o treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo é efetivo para os idosos no que diz respeito principalmente aos ganhos de massa muscular. Se você quiser uma efetividade maior dessa estratégia de treinamento para os ganhos de força, então a pressão de oclusão precisa ser um pouco maior. No entanto, agora vamos para os comentários. São basicamente 4 comentários. O primeiro, os próprios autores desse estudo mostraram que os estudos que investigaram a função, né, os efeitos do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo em baixa carga nos ganhos de massa muscular são estudos de baixa qualidade. E o que é que significa um estudo de baixa qualidade? O que é que significa uma evidência de baixa qualidade, né? Na verdade, são estudos que têm limitações metodológicas sérias. Muitas vezes essas limitações ou esses erros acontecem até no tratamento estatístico. E essas limitações metodológicas sérias, ou seja, limitações na própria montagem dos estudos, comprometem os resultados. Então, eu não posso afirmar para você com total segurança que essa estratégia de treinamento é legal para se utilizar com idosos, porque os estudos que falam sobre massa muscular e restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga são estudos de baixa qualidade. Então, eu particularmente prefiro esperar estudos de alta qualidade serem publicados para eu poder afirmar para você com certeza que essa estratégia de treinamento é legal para idosos. Para pessoas jovens, treinadas ou destreinadas, pode ser legal. Para idosos, eu prefiro esperar mais um pouquinho, as evidências são de baixa qualidade. Portanto, baseado nisso, vamos para o segundo comentário. Já que essas evidências são de baixa qualidade, por uma questão de segurança,
eu prefiro utilizar os treinamentos tradicionais sem restrição de fluxo sanguíneo. Então, e aí nós temos várias evidências mostrando que os treinamentos resistidos, né, que a musculação tradicional promove ganhos de força e massa muscular e ganhos significativos e clinicamente relevantes em idosos. Portanto, nós temos estudos, e muitos estudos, inclusive de alta qualidade, mostrando essas evidências. Então, utilize as estratégias tradicionais de treinamento resistido em idosos. Outro ponto é que esse estudo que eu me referi aqui, esse estudo de pesquisadores espanhóis, eles utilizaram em suas amostras idosos saudáveis. E a gente sabe na prática que é muito difícil você achar um idoso completamente saudável. Eu não estou dizendo que os pesquisadores mentiram, porque existem idosos saudáveis. No entanto, é muito comum você encontrar, em sua maioria, idosos com hipertensão, com diabetes, com problemas vasculares, com Parkinson, com problemas musculoesqueléticos, ou seja, é difícil você encontrar idosos saudáveis. Então, se o indivíduo não é saudável e os estudos são de baixa qualidade, quando nós falamos em restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga, é melhor, por uma questão de segurança, você utilizar as estratégias tradicionais de treinamento, por uma questão de segurança e porque nós temos várias evidências mostrando a efetividade dessa estratégia. Então, quando a gente pensa em aplicar musculação para idoso, tem que ser musculação tradicional, pelo menos por enquanto, porque as evidências são vastas e de alta qualidade. Portanto, se você pensa em aplicar restrição de fluxo sanguíneo para os idosos, eu esperaria, por uma questão de segurança, que evidências de alta qualidade sejam publicadas. Entenda que uma coisa é um pesquisador utilizar essa estratégia de treinamento no seu laboratório, cheio de pesquisadores, com todo o aparato de segurança, e outra coisa é você utilizar essa estratégia em qualquer academia, de qualquer lugar, sem nenhum aparato de segurança. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.